Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, o plano perfeito da salvação. Você que é jovem, professor ou aluno, você tem entendido o plano perfeito da salvação? Você entende a importância de Jesus ter vindo ao mundo? Você consegue explicar com clareza e razão para os seus alunos ou para os seus amigos do serviço, da escola ou da faculdade por que você é salvo? Quando você foi salvo? Como que é feito essa salvação em Cristo? Bom, é sobre isso que nós vamos estudar nesse trimestre, no primeiro trimestre do ano de 2026. Então, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, principalmente com seus amigos que faz parte aí da classe dos jovens, onde toda semana nós estaremos postando vídeos falando sobre a aula dos jovens e a aula dos adultos. Esse vídeo especial é sobre a aula dos jovens. O tema: Plano Perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. Você não me conhece? Está chegando aqui pela primeira vez? Calma lá. Me chamo Danilo Lopes. Estou aqui para te ajudar. Sou professor de teologia, sou formado em teologia, dou aula, prego nas igrejas, sou escritor, tenho alguns livros escritos. No final vou estar mencionando alguns deles, caso você tenha interesse. Pronto, já se ajustou aí? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, como alguém já disse, um grande filósofo, pelo início. Nessa altura do campeonato, você já se inscreveu aqui no canal, já ativou o sininho para receber os próximos vídeos, então nós estamos em paz e juntos. Então vamos seguir adiante. Bom, a lição que nós vamos seguir é a lição de número 1, o sentido bíblico da salvação. A matéria que nós estaremos estudando aqui nesse trimestre é a matéria conhecida como soteriologia, a doutrina da salvação. O texto principal usado pelo autor é Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Sobre o resumo da lição, está baseado no texto, no que eu vou ler agora aqui para vocês. A salvação na Bíblia é o livramento de Deus que começa no Antigo Testamento e se cumpre plenamente em Jesus Cristo no Novo Testamento. Eu não sei se você já ouviu, querido professor ou querido aluno, aluna, alguém falar assim: a queda pegou Deus de surpresa. Se você já ouviu isso, comenta aí. Meu Deus do céu, eles estavam no céu pensando: ó, e agora? Como que nós vamos fazer para salvar a população, para salvar a humanidade? Aí alguém falou assim, Jesus falou no céu: eu, Senhor, eu, Deus, envia-me em mim. Você já viu alguém contar essa história? Eu já. Infelizmente, eu já. Mas não foi assim. Eu vou te apresentar aqui 3 textos bíblicos. E não se esqueça que a guisa de introdução, acho que é bacana você, professor, apresentar para os alunos, ou você, aluno, se tiver a oportunidade de fala durante a aula, trazer também esse texto para fortalecer a introdução dessa matéria, já na aula introdutória nesse primeiro domingo para você. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8, menciona o livro da vida, a qual pertence ao Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Outro texto que já menciona que foi muito antes da queda de Adão e Eva, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 20, diz que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Outro texto, anota aí, mas se precisar, você pode ver e rever esse vídeo quantas vezes quiser, porque ele é de graça para te ajudar e te auxiliar. A única coisa que eu peço é que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, e se você sentir à vontade, aqui vai estar o QR Code, se você quiser, semeie na minha vida, você vai estar semeando nesse canal, nos incentivando a continuar fazendo vídeos como esse. Terceira passagem, Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6, afirma que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, já de cara, nós eliminamos aqui qualquer tipo de possibilidade de que Deus, Jesus, foi pego de surpresa com a queda. Não. Deus já sabia que o homem ia falhar, Deus já sabia que o homem ia cair,
Jesus, também sendo Deus, sabia disso e tudo já estava preparado. Não existe plano B para a salvação. Não existe plano B. E isso já estava nos planos de Deus. Mesmo assim, Deus confiou no homem. Olha que coisa linda. Se fosse nós, talvez nós não confiaríamos. Nós falaríamos, Adão, nunca mais eu falo contigo. Mas Deus confiou. E Deus já tinha já o plano perfeito, que é o tema da revista. O plano perfeito. A salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. Então nós vamos entender como que vai desenrolar esse plano perfeito durante a criação e a evolução da humanidade. Então, eu quero trazer de forma didática para você, aluno, para você, professor, e se for gerando dúvidas durante o vídeo, eu quero sugerir a você que você coloque nos comentários qualquer tipo de dúvida, ou se você estiver gostando do vídeo também, quero que você comente aqui, porque isso nos estimula a fazer mais vídeos como esse. E vamos juntos crescendo aqui na graça e no conhecimento. Se de repente a sua dúvida for uma dúvida pertinente ao ponto de eu compartilhar no próximo vídeo, pode ajudar milhões e milhares de pessoas que estão assistindo e poderão assistir de repente futuramente esse vídeo, amanhã, depois de amanhã, enfim. E aí segue, porque o canal pode atingir milhões e milhares de pessoas. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, grave esses três textos, deixa aí guardado para você. Apocalipse 13:8. 1 Pedro 1, 19 e 20 e Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo 6, mostrando que Deus não foi pego de surpresa. Isso já estava preparado antes da fundação, da criação do mundo. Então, seguindo isso, à guisa de introdução, o autor vai trazer uma explicação sobre o plano da salvação. Óbvio que primeiro fazendo uma explicação sobre a diferença da visão do Antigo ou Primeiro Testamento e depois fazendo uma separação e mostrando a visão do Novo Testamento. Então nós vamos compreender aqui como que vai ser feito e como que era feito essa visão do Antigo para o Novo, tá bom? Vamos seguir com calma, juntos vamos compreendendo e aprendendo para a glória de Deus. No Antigo Testamento, a salvação tem um sentido de livramento. E aí, aos pouquinhos, nós vamos caminhando para entender isso. É o próprio Deus quem levanta líderes para libertar o seu povo. Vamos lá. Vamos para o tópico 1, que aí a gente vai entender com mais clareza, seguindo depois para o tópico 2 e a gente parte para a conclusão. Tópico 1, conceito bíblico de salvação. Subtópico 1, conceito. Compreender o conceito da palavra salvação é essencial para entendermos a doutrina bíblica tão importante. Na teologia sistemática ou sistematizada, usando o termo soteriologia, que foi que eu mencionei aqui no começo, na introdução, vem do verbo grego sozo, que significa salvar, para nos referirmos ao estudo da salvação. No Novo Testamento, essa palavra aparece na maioria das vezes com o sentido de perdão dos pecados e a oportunidade de viver para sempre com Deus, mas pode se referir a curas físicas. Já no Antigo Testamento, olha a diferença do Novo para o Antigo. Lembrando que o Antigo está escrito em grego, algumas partes em aramaico, e o Novo no grego. O Antigo no hebraico, algumas partes em aramaico e o Novo no grego. Vamos lá. Já no Antigo Testamento, o significado mais básico é o de livramento, seja de grandes calamidades, seja de escravidão impostas pelos inimigos. Então, quando você ouvir essa palavra, você vai lembrar livramento. Pronto. Teve o livramento, teve a salvação, livramento do inimigo, de catástrofe, de doença, não importa a situação, foi livre. Vamos focar um pouquinho agora no Antigo Testamento, e aí no tópico 2 nós vamos entrar focando um pouco melhor no tópico 2, no tópico 3 a gente foca melhor no Novo Testamento para a gente entender certinho, tá? O Antigo Testamento, existem duas palavras principais que expressam o conceito de salvação. Danilo, quais são essas palavras? Está aí na sua revista, mas eu vou ler junto com você para a gente entender. A primeira é Natsal, e a segunda, Yashal. Natsal e Yasha. Ambas trazem um sentido de livrar, que a gente mencionou, livrar e salvar, em três sentidos: naturais, jurídicos e espirituais. Naturais, jurídico, grave isso, tá? Que lá na frente a gente vai usar. Naturais, jurídicos e espirituais. E aí o autor vai mencionar aonde aparecem essas expressões. Êxodo 3:8, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 22 e Salmos 39, verso de número 8.
Subtópico 3, Deus, o Salvador de Israel. Eu anotei um ponto aqui do subtópico 3 que eu quero ler com vocês. O Antigo Testamento deixa claro que ele salvava, ele, Deus, não porque o povo merecia, mas por causa da aliança e misericórdia que Deus tinha com o seu povo. Agora nós vamos entender como que funcionava essa dinâmica, esse mecanismo de salvação no Antigo Testamento. Através do tópico 2, vai dar uma clareza melhor se você ainda está com dúvida. E eu quero trazer aqui para você e tentar não deixar nenhuma dúvida para você, tá bom? Então, mas se tiver, por favor, comente aqui que eu quero muito te ajudar e tentar tirar todas as dúvidas que forem possíveis aqui para você. No próximo vídeo, se for necessário, eu comento a sua dúvida e juntos vamos respondendo. Se for o caso, na descrição tem as minhas redes sociais, você pode mandar lá no meu PV, no meu particular, que eu te respondo e no que preciso for, eu te auxilio. Tópico 2. Deus levanta salvadores para o seu povo. Como que funcionava esse mecanismo no Antigo Testamento? Deus levantava, lembra do Juízes, livro dos Juízes? Deus levantava juízes, Deus levantou sacerdotes, Deus levantava esse povo para direcionar o povo de Deus que estava perdido, para direcionar Israel, que estava perdido, saindo do caminho. E aí Deus levantava inimigos para oprimir o povo de Deus, para que o povo de Deus se arrependesse e voltasse para os caminhos do Senhor. Quando Deus levantava esses juízes, é uma representatividade de Deus na terra. Então, os juízes falavam e agiam em nome de Deus, livrando o povo do inimigo. Ora, isso te lembra alguma coisa? Não responde ainda, porque essa confirmação nós vamos ter lá no Novo Testamento. Mas você já percebe que tudo que acontece no Antigo Testamento é um reflexo daquilo que já está vindo para o Novo. Isso mesmo, você já pegou a visão. Então, quando Deus levanta os juízes, pessoas usadas por Deus para salvar, é já uma referência daquilo que Jesus vai fazer lá no Novo Testamento, não só para o povo daquela época. Por quê? No Antigo Testamento eram pessoas específicas para períodos específicos, para datas específicas, para tribos específicas. E no Novo não. No Novo Jesus veio para salvar toda língua, povo, tribo e nação. É para todo aquele que nele crê e for batizado, será salvo. Glória a Deus por isso. Então você já está começando a ver a diferença do mecanismo, como que funcionava no Antigo Testamento, jogando foco, a luz. Lembra da Casa Branca, aquelas luzes que servem para iluminar a Casa Branca? Então, é um sinal jogando para a vinda de Cristo, a visão futura de Cristo que está para vir, o Messias que está para vir, o Mexias que está para vir. Isso, é para isso que serve o Antigo Testamento. As profecias do Antigo Testamento mostrando que o Mashiach estaria chegando. Então, os juízes que eram usados naquela época, volto a dizer, eles é um tipo de Cristo naquele momento, fazendo uma ação que Cristo faria no Novo Testamento. Por exemplo, Samuel, ele salva o povo, perdão, pela sua liderança espiritual. Os juízes salvam na peleja, na guerra. No subtópico 3, Davi salva por meio da confiança em Deus. Olha que lindo isso aqui. Então, tem salvação da guerra, salvação espiritual, salvação pela confiança em Deus. Tudo isso nós vamos entendendo como que funciona esse mecanismo no Antigo Testamento para a gente fazer agora uma aplicação no Novo. Como assim, Danilo? Agora sim, nós vamos entender como que funciona isso no Novo. Vamos lá para ficar claro? Vamos lá? Tópico 3, se você já tiver revista, tópico 3 vai ter 3 subtópicos. O primeiro subtópico, do livramento físico à salvação eterna. Segundo subtópico, Jesus como um Salvador prometido. Terceiro subtópico, a salvação hoje, uma experiência espiritual e eterna. Vamos lá. Então, o primeiro subtópico para a gente entender, já partir para o encerramento, para ser um vídeo bem direto e espero que seja bem claro para você. Do livramento físico à salvação. Então, primeiro, Deus traz uma salvação para nós. Por que físico? Porque nós estamos aqui, dentro dessa matéria. Então, Deus nos salva, mas a nossa carne ainda está contaminada. Mas nós estamos aqui. A matéria, ela vai ser transformada
quando a trombeta tocar. Lembra, o nosso corpo será glorificado. Enquanto isso não acontece, nós estamos vivendo na terra. Então nós estamos aqui comendo, bebendo, se divertindo, utilizando a matéria para que na vida terrena, para que possamos usufruir daquilo que Deus permite que possamos usar aqui na terra. E, dessa forma, glorificar o nome de Deus. Da mesma forma que nós usamos o nosso corpo para adorá-lo, tem gente que usa o corpo para desonrá-lo. Então, o primeiro sentido da salvação em Cristo é a salvação física. Nós entendemos que, a partir de agora, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Primeira ação é essa: nosso corpo é templo do Espírito Santo. Segunda ação, que agora nós entramos no subtópico 2, querido aluno e professor. Jesus como Salvador prometido. Isaías menciona muito. Depois de Isaías, um dos profetas que mais vai falar sobre o Machir, o Messias, é Zacarias. Mas nós temos inúmeros textos falando sobre o Messias que viria. Agora, ele veio. No Antigo Testamento aponta para o futuro, falando que o Messias viria. Agora o Messias já está presente. O Salvador ele já pisou em terra. Ele está andando entre os homens. A promessa agora é uma realidade. Jesus Cristo é o Salvador anunciado desde o início, lá de Gênesis 3,15, que pisaria na cabeça da serpente. Ele é o cumprimento, a realidade da promessa que foi feita há mais de 2.000 anos atrás, antes dele vir ao mundo. A semente da mulher, e é chamado de Jesus porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo de número 21. Ele sim é o verdadeiro libertador, o novo Davi, que vence não apenas gigantes humanos, mas o seu maior inimigo, o pecado. Por isso a Bíblia é clara: em nenhum outro há salvação. Glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo de número 22. Não existe outro caminho. Eu já ouvi gente falando assim: ó, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só existe um caminho que leva a ele, que é Jesus. João capítulo 14, versículo de número 6. Depois você lê na sua casa, e se quiser, você apresente esse texto em aula, que o pessoal vai falar assim: glória a Deus, é isso mesmo, Deus seja louvado. Isso nos mostra a urgência da pregação do Evangelho. Sem Jesus não há salvação, sem Ele não há reconciliação com o Pai. Pregar o Evangelho é algo emergente, urgente. Nós precisamos fazer. Gente, vocês acreditam que o celular superaqueceu? E aí travou o vídeo, mas eu vou continuar daqui, tá bom? É que eu estava falando em relação a pregar o Evangelho. Você consegue perceber que é uma questão de urgência, de emergência? Então, nós temos esse dever, essa missão de fazer o ID do Senhor. É para ontem, é para agora, é para esse momento. Quando você está vendo esse vídeo, seu vizinho, seu amigo, uma mensagem no Zap, aqui no YouTube, deixa uma mensagem, um comentário, porque alguém pode ver um Jesus te ama, lá no Instagram, enfim. Se você precisa fazer isso. E último subtópico para a gente encerrar esse vídeo aqui: a salvação hoje, uma experiência espiritual e eterna. Ser salvo significa sair da condição de morte espiritual e entrar em uma nova vida em Cristo. É deixar de estar nas trevas para viver na luz de Deus. É um convite para você morrer para você viver para Cristo. Esse é o verdadeiro caminho. Esse é o melhor caminho. É o caminho em que as suas ações não prestam mais. Mas honrar a Deus é a melhor atitude. É um caminho em que você decide, em que os seus desejos, ainda que aflorem na pele, você fala para ele: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É atingir uma dimensão futura, no presente, sabendo que o melhor não é você alimentar os desejos que você está vivendo hoje, mas saber que logo, logo, Canaã celestial está chegando e é logo ali. A trombeta irá tocar e logo, logo estaremos juntos no corpo glorificado, face a face com Deus, glorificando pessoalmente e ceando com Ele. Que Deus abençoe você nesse vídeo. E eu te peço mais uma vez, segue a gente, curte, compartilha, comenta. Na descrição desse vídeo nós estaremos deixando as nossas redes sociais, os livros que eu tenho, caso você queira estar adquirindo. Será um prazer estar enviando para você o livro físico ou o e-book digital
com 30% de desconto. Você coloca lá cupom 30 e você vai ter na hora 30% de desconto. Segue a gente nas nossas redes. Um beijo no seu coração, espero você no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus. Fui!